Olá, estamos de volta no nosso código. Vamos agora ver como estávamos no vídeo passado. Então eu vou abrir o Chrome. Aqui está o nosso canvas com o nosso desenho. Se eu redimensioná-lo, ele não está de fato responsivo. Como vocês podem ver, se eu dar um refresh, ele vai ocupar, mas ele não está de fato responsivo. E é isso que nós vamos fazer agora. Então a primeira coisa que vamos fazer aqui vai ser criar as duas classes principais, que é o Game Canvas e o My Game. Então, class Game Canvas e class My Game. Pronto, aqui no Game Canvas nós vamos criar o nosso construtor, não recebe nada, e vai ter a inicialização do nosso canvas. Então, isso daqui vai sair daqui e vem para cá. Vamos fazer as alterações aqui. Ok. Aqui também. Pronto. E vamos puxar para cá também essas constantes. Como o nosso jogo vai ser em tela cheia por padrão, não adianta colocar isso aqui como parâmetro, uma vez que se você redimensionar a janela, volta tudo para a tela completa. Então vai ficar aqui mesmo. Vamos agora criar o nosso método que vai redimensionar o canvas. Então, this.set canvas size, que vai receber o width and height. E vamos agora criar de fato esse método embaixo, que vai ficar nele. Então, tudo isso aqui que nós fizemos vai ficar neste método. Sim, vamos fazer os ajustes aqui: canvas, context, canvas e canvas. Pronto. Por que device pixel rate vai ficar aqui mesmo? Então, imagine o seguinte cenário: você tem duas telas, uma menor e uma com a densidade de pixels maior, duas telas diferentes, certo? E aí você abre o seu joguinho em uma tela menor e não, eu quero na tela maior. E você pega o seu navegador, arrasta para a tela maior e você vai ter aí uma densidade de pixel diferente. Então, toda vez que a tela for redimensionada, isso aqui vai ter que ser recalculado, porque pode ser que aconteça de as duas telas ter uma densidade de pixel diferente. E não tem problema ficar aqui, porque você não vai ficar redimensionando o tempo todo. Você vai fazer isso uma vez, no máximo duas vezes. Então não vai ter nenhum impacto na performance. Aqui já está finalizado, não temos muito o que fazer aqui. Vamos agora para a My Game. Então aqui em My Game, da mesma forma eu vou criar o construtor. E aqui ele vai receber o Game Canvas, certo? Porque nós vamos precisar do contexto para poder fazer os desenhos. Então nós temos que receber isso. Aqui vamos fazer o seguinte: this.canvas vai ser igual a Game Canvas. Game Canvas. E aqui embaixo eu vou colocar o nosso método que vai fazer o desenho. Então, this.game render, certo? Vamos criar esse método aqui. Então tudo que está aqui vai ficar em game render, só que aqui em contexto, na verdade, está dentro de canvas. Então vamos só fazer esse pequeno ajuste aqui, certo? Pronto. Então, do jeito que está aqui, ainda falta instanciar os métodos, né? Então vamos usar constant game vai ser igual a new my game, certo? E vai receber new game canvas. Aí pronto, já é o suficiente. Não deve mudar nada no nosso HTML, não, nessa página, porque na verdade nós não mudamos o código de fato. Fizemos apenas uma refatoração, uma reorganização do código, ok? Eu vou abrir aqui o Chrome, vamos ver se não tem nada de errado. Eu vou dar um resize, um refresh. Então está a mesma coisa, mesmo jeito que estávamos antes. Vamos agora incluir
o nosso listener, que vai ficar ouvindo quando você redimensionar a tela, e aí ele vai também redimensionar o canvas, e aí sim vai ficar responsivo. Isso vai ficar aqui em MindGame, certo? E não é em Game Canvas. Por quê? Porque quando você redimensiona a tela, certo? O seu canvas, o desenho que você fizer nela vai ser resetado. O canvas, o contexto é resetado. Então o desenho desaparece e você precisa fazer novamente o desenho. E onde está o desenho aqui? Não temos desenho. O desenho está, na verdade, aqui em MindGame, ok? Então é aqui que nós vamos colocar o nosso listener. Vai ficar aqui debaixo de Game Render. Então vamos colocar aqui window.add event listener. Que evento é esse? O de resize, certo? E aí nós vamos receber o evento, e esse evento vai para justamente set canvas size. Então vamos atribuir o novo tamanho ao canvas. Então vamos lá. Então this.canvas.set canvas size, e o valor será event.target.inner width, começa com width, e event.target.inner height. Pronto, inner height. Do jeito que está aqui já vai funcionar. No entanto, como eu falei, quando você faz o resize, né, o redimensionamento, o desenho desaparece. Vamos ver isso na prática. Aqui está, eu vou recarregar a página. Aqui está o desenho, eu vou mudar o tamanho da página e você vê que o desenho desapareceu porque o contexto resetou. Então, quando isso aconteceu, eu também tenho que vir aqui, certo? E redesenhar. Então, eu vou colocar aqui logo abaixo. O contexto foi resetado e eu tenho que refazer o desenho. Então, agora sim deve funcionar. Veja que eu vou redimensionar a tela e ela fica padrão, certinho, sem precisar recarregar, fazer um refresh na página inteira. Então, já está tudo certinho aqui. Essa parte está concluída. Agora, o que vamos fazer? Vamos trabalhar especialmente em Game Canvas, certo? Porque aqui é que vai ficar o nosso jogo de fato. O resto vai ficar meio que escondido. Não vamos mexer nele por enquanto. Vamos mudar aqui para Space Game, por enquanto, né? É um tema temporário. E vamos tirar da nossa vista tudo o que não importa agora. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou tirar Game Canvas daqui e colocar em um arquivo separado. Eu vou criar aqui new file, canvas.js. Vai ficar aqui o Canvas. Pronto. Exatamente. Deixar o Canvas aqui. Eu vou também tirar o MindGame daqui para deixar ele no ambiente mais limpo. Eu vou criar aqui um novo arquivo e vai se chamar game.js. E vai ficar tudo certo. E também isso aqui não vai ficar aqui para não misturar as coisas. Vamos criar também um novo arquivo que vai se chamar my.js e vamos colocar ele. Certo, já está feito. Não vamos mais mexer neles, certo? Apenas em Game Canvas. Aqui também nós vamos chamar esses arquivos. Então, source, nós vamos copiar isso aqui para os 3 arquivos, certo? E o primeiro que vai ser chamado é o Game Canvas, claro. Canvas.js. Depois vem o MindGame. Na verdade é game, né? O nome do arquivo é game. E depois o my, que é por último. Ok. Não mudou nada do nosso código. Nós apenas fizemos uma refatoração, né? Mais uma refatoração. Certo, tá tudo certo. Deixa eu ver aqui. Exatamente, não mudou nada. Então vamos esquecer por enquanto o HTML, vamos esquecer o resto e vamos trabalhar apenas em Game Canvas. Então aqui é que vai ficar a parte interessante. Então no próximo vídeo nós vamos começar a colocar algum movimento no nosso desenho, certo? Vamos começar a fazer parecer mais um jogo. Então ficamos por aqui agora e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.